Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Horti Resenha Podcast, um espaço aqui no Notícias Agrícolas para debater os assuntos da horticultura brasileira, e o tema de hoje vai ser a erva mate, uma importante cultura da região sul do Brasil, não só pelo lado da agricultura, mas também pela questão cultural da região. E para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa importância da erva mate para a região sul do Brasil, a gente vai receber aqui o professor e pesquisador da Universidade de Passo Fundo do Rio Grande do Sul, Tal Golin, já está aqui conosco. Então seja muito bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui no Horti Resenha Podcast. Tudo bem, o prazer é todo meu estar com vocês e poder contribuir com essa conversa, essa charla sobre a erva mate. Professor, a erva mate é uma planta nativa do Brasil. Conta um pouquinho para a gente como é que começou essa exploração, esse uso da erva mate. Já vem de longa data aqui no país, né? Sim, a erva mate é nativa da América, né, aqui principalmente da região que a gente... há uma primeira definição topográfica da erva mate, que ela é uma planta. Na verdade, ela é uma árvore das terras altas e úmidas, né? Os primeiros herbais, até as experiências de sementeiras, que vão ocorrer a partir do século XVIII e mais agora no século XX e XXI, os herbais nativos eles ocorriam basicamente, quase que exclusivamente em terras altas e úmidas, ou seja, no que nós chamamos da floresta subtropical. Esse é o primeiro detalhe, né? A erva mate ela não dá em planície naturalmente. Ela não é uma planta, por exemplo, da pampa. É um equívoco, por exemplo, considerar a erva mate como uma bebida dos gaúchos. Não. Ela é uma bebida que os gaúchos, né, são consumidores, aprenderam com os índios. Então, a erva mate, ela primeiro quando chegam os colonizadores, principalmente os espanhóis, na região do Paraguai, eles começam a perceber, principalmente nas serras de Maracaju, que pegam aí do Mato Grosso do Sul, né, dessa região, até a margem ocidental da Lagoa dos Patos, ou seja, praticamente até o Uruguai, vindo num sentido transversal, né, e passando pelo Paraguai, passando pelo Paraná, por Santa Catarina, a região de Misiones e a região norte da Argentina, norte do Rio Grande do Sul, a Serra, o Planalto rio-grandense, e também pegando a Serra de Tapes e a Serra do Camaquã, que ficam às margens da Lagoa dos Patos. Esse é o território da erva mate, que quando o colonizador chega, né, ele vai conhecer em primeiro lugar pelo nome de Caá. Caá é o nome da árvore em língua guarani, porque nessa região do Rio Paraná havia uma predominância de povos guarani. Já os paulistas chamavam de congonha, né? Os caigangues têm o seu próprio termo né? Tem várias formas, dependendo da composição da erva mate, né? E ela passa a se chamar, basicamente, a erva do Paraguai em função da região, que é da província do Paraguai, né? Mas é importante perceber que ela, em primeiro lugar, não é uma erva, né? Ela advém através de um processo maravilhoso, genial, de uma tecnologia indígena que percebeu, né, possivelmente há 2.000 anos atrás, algumas pessoas falam que pode estar na região até 4.000 anos, que é quando se estabelecem já todos os povos ocupando o território, né? Então, ela sendo uma árvore, ela demonstra um conhecimento espetacular desses indígenas que perceberam que dessa árvore, tirando os galhos dessa árvore,
passando pelo sapeco na labareda do fogo, né? Depois do sapeco levado aos jiraus, né? para desidratar as suas folhas, e mais tarde e depois a folha vai para o soque e só então vem a erva mate. Então, a erva mate é uma bebida, né, que tinha vários usos dados pelos índios, principalmente na casa de reza e servindo também como um hábito cotidiano. Então, a primeira coisa que a gente deve frisar sempre quando fala em erva mate, que é a grande herança indígena dada para os povos da América Meridional. Né? E por que ela vai se desenvolver? Ela vai se desenvolver porque parte desses europeus que chegavam à América lá em 1500 e pouco, principalmente a partir dos 1600, eles vinham com uma experiência nas Índias, na China, no Oriente, e conheciam no Oriente as especiarias dos chás. Né? Então, quando eles chegam na América, elas visualizam na erva mate, naquela bebida indígena, a possibilidade de continuar com o hábito do chá, que na Europa já era uma especiaria, era algo muito chique, era algo muito, muito interessante. Expedições, guerras se faziam, né, para manter essas rotas, esses comércios do chá vindo do Oriente. E a América... Na América, então, quando se encontra essa especiaria, numa região em que não tinha minas, né? Então, o colonizador, os mercadores interessados, né, em obter lucros, primeiramente eles vão utilizar essa bebida indígena, né, já numa relação com os chás do Oriente, para transformando a erva mate em uma especiaria para o mercado. Né? Então, começa aí a grande difusão da erva mate, inicialmente pela exploração a partir dos herbais nativos dos indígenas. Então, professor, a erva mate ela teve um papel de importância já desde o começo, né, da chegada desses colonizadores para manter, para começar civilizações aqui no continente. A erva mate já teve um papel primordial nesse sentido. Sim, fantástico. Não só como uma bebida que eles aderiram, né, a partir do gosto indígena, a partir do hábito, da cotidianidade da erva no meio indígena, mas, fundamentalmente, se a gente observar a geografia, nessas regiões que compreendem as bacias do Rio Paraná, do Rio Paraguai, do Rio Uruguai, né, não existiam grandes minas significativas. Né? O garimpo era um garimpo quase sem interesse econômico para exploração. Então, o que se garimpava? Se garimpava, desde o início, o que veio se chamar o ouro verde. Né? Essa especiaria que valia muito no mercado internacional e no mercado americano, que era aquela bebida indígena. É por isso que a erva mate, nos primeiros momentos, ela vai se chamar no ouro verde. Isso foi tão importante que a própria fixação dos povoadores nos territórios essa fixação passou a ter referência dos herbais nativos. Possuir herbais nativos e, fundamentalmente, ter o direito colonizador de fazer a exploração da força de trabalho dos indígenas, que eram colocados em servidão, podiam ser requisitados para fazer o beneficiamento da erva mate,
era como explorar uma mina de ouro, uma mina de prata, uma mina dessas riquezas minerais. Né? Então, a erva mate ela se caracteriza fundamentalmente por esse valor espetacular que ela vai ter de um produto que vem da sabedoria, do conhecimento tecnológico, de beneficiamento dos índios. E aí, professor, a gente destacou nesse começo até glamuroso da erva mate, essa importância inicial, mas teve um período que ela chegou até a ser proibida aqui no país? Sim, num primeiro momento, a erva ela teve o conflito das ordens religiosas com ela. Por quê? Porque a erva mate, ela basicamente tinha um grau divino, digamos assim, porque ela era usada muito pelos pajés, muito nas casas de reza, e ela é um elemento anímico, né? Ela tinha uma força anímica considerada pelas culturas indígenas. O que é o animismo? O animismo é essa cultura que não faz separação entre aquilo que nós chamamos do natural com o sobrenatural. Né? Então, as relações existenciais dos povos indígenas, né? Tanto uma árvore, como um animal, como um fenômeno da natureza, um trovão, etc., está numa totalidade cósmica. Né? Então, na casa de reza, para entrar em transe, por exemplo, durante as orações, a erva mate também era utilizada como rapé, tá? Cheirada, né? E esse rapé era utilizado muito para chegar ao transe, né? Então, num primeiro momento, o que ela vai representar? Ela vai representar como se fosse uma poção que, nos seus discursos, os pajés que combatiam, que não queriam sair do seu modo de vida antigo, faziam a resistência às ordens religiosas, né? Afirmando que, nos seus discursos, né, que eram grandes oradores das suas pregações, que a erva mate falava através deles que não eram para abandonar o modo de vida antigo. Né? Isso, obviamente, levou ao primeiro conflito com as ordens religiosas, principalmente cristãs, que eram as oficiais, obviamente, e por isso que a erva mate, nos primeiros momentos, era chamada como a erva do diabo. Né? Ela era proibida, ela vai ser proibida até o início do 1600, por aí, no 600, até 1630 ainda tinha muita resistência com a erva mate, quando os jesuítas oficializam a sua produção, já desde o início do século XVI, eles já começam a utilizar, também entrar no mercado da erva mate. Então, a erva mate ela tem também essa questão simbólica de disputa de território. E nesses primeiros tempos, as pessoas que eram pegas tomando mate publicamente sofriam vários tipos de penalidades, dependendo da classe social. Né? Os pobres, por exemplo, eram açoitados em praça pública, né? Nos pelourinhos, né? na praça principal, sofriam multas, né? Tinham que pagar multas, sofriam, dependendo da classe social, era o tempo de prisão que eram condenados. Então, a erva mate ela tinha toda essa representatividade de ser algo mágico do mundo indígena. E, portanto, né, aquele mundo que as ordens religiosas chamavam dos infiéis, que estavam ainda sob o poder, a maldição do diabo, etc. Então, vejo que não era só um conflito econômico, mas fundamentalmente um conflito cultural.
E como é que se deu esse processo de aceitação da bebida na sociedade até ela se tornar normal no dia a dia ali das pessoas daquela época? Olha, a erva, ela começa, digamos assim, ser quebrada essa maldição sobre ela, deixar de ser a bebida a poção mágica, através da qual o demônio falava, etc., quando essa tradição dos europeus que tinham o hábito de tomar o chá oriental começaram a tomar mate publicamente. Né? E o mate necessariamente não era tomado, né? O mate não era tomada exclusivamente na cuia, como nós tomamos hoje. Né? Os costumes indígenas tomavam o mate de várias maneiras. A erva, ela entrava, né? Ela era uma espécie de base para várias coisas. Então, ela era tomada em cabaça, né? No porongo, em cuias de madeira, em cuias de osso, de chifre de animais, né? E não necessariamente com o canudo. Né? Tomava-se também com o canudo, até com o tempo, com a ornamentação dos aparelhos do mate, né? Ela começou a ter essa exclusividade. E algo muito interessante, por que ela deixa de se chamar a erva do Paraguai para se chamar erva mate? Né? A cabaça, como nós conhecemos, que é a cuia, o porongo, né? Ela já era muito conhecida na América e muito utilizada como um recipiente. Né? O Império Incaico era muito comum, inclusive adornadas, cabaças adornadas com prata, que é isso que mais tarde as cuias passaram a ser, etc. Então, essa cabaça, o porongo, na língua quechua, é chamado o vocabulário é mate, com i, né? Então, o hábito de tomar essa erva na cabaça, no porongo, que se chama mate em língua indígena quechua, significa mate, aquela erva que se toma no porongo, na cuia, né? Por isso, erva mate. Começa a ter esta denominação e essa denominação vai ganhando, digamos, cada vez mais espaço. Né? Mas também, no hábito de tomar o mate, os indígenas utilizavam vários elementos da natureza. Né? Outras ervas, por exemplo, eles sabiam que eram medicinais, utilizavam também mel, adoçavam, também era um hábito, deveria ser algo muito sofisticado. Mas a erva mate vai ter um plus fantástico quando se começa a descobrir também os valores medicinais dela. Né? Então, no século, por exemplo, no século XVIII, a erva mate, no mundo inteiro, principalmente na Europa, era considerada o melhor remédio para a gota, para combater o ácido úrico alto. Né? Então, por quê? Porque a experiência aqui da América Meridional, né? Primeiro os índios mesmo comendo muita carne de caça, né? Mas usavam pouquíssimo sal, não tinham, era muito raro aparecer alguém com gota. E toda a nobreza europeia, que se alimentava muito de caça, de carne de caça, principalmente, o sal era considerado como uma especiaria também, se colocava muito sal, então praticamente toda a nobreza sofria de gota. Né? Então a erva começa a ser exportada para a Europa não só como um chá, mas também como remédio. Não, a partir do século XVIII, a erva vai se expandir, então, não mais como uma bebida, né, dos hábitos indígenas, mas também como um remédio milagroso da América, né, que vem de todo o encantamento do mundo, digamos,
selvagens, né, americanas. E aí, professor, agora há pouco o senhor comentou, né, que a erva mate não é a bebida dos gaúchos, mas é a bebida que os gaúchos utilizam. Como é que se deu essa presença tão forte da erva mate, até como sinônimo cultural do Rio Grande do Sul, principalmente? Bom, nós temos a experiência das tropas missioneiras, né, que atuaram em muitas frentes, em várias guerras, por exemplo. Cada índio missioneiro, quando ia para uma guerra, e iam até tropas de 4.000 homens, 2.000 anos, era previsto para eles um início de boca em torno de 2 quilos de erva ao mês, né? Então, de certa forma, essas tropas, os índios missioneiros, né, que eram organizados em companhias militares, ele tinha previsão, né, de X de erva mate, X de tabaco, né, para as tropas, mandioca e assim por diante, né? E então eles foram também, os indígenas, os grandes difusores, porque eles atuavam nas fronteiras. Então, nos seus acampamentos, quando eles estavam na bacia do Rio da Prata, Colón Sacramento, Buenos Aires, adentrando a Pampa, né? Então, eles foram os grandes difusores, na verdade, de uma cotidianidade. E a erva mate também, ela começa nas regiões que não tem moeda, por exemplo, que não tinham moeda, ela também começa a valer como uma moeda verde, né? Os tropeiros, inclusive, faziam o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, utilizavam muito erva mate. Primeiro eles paravam nos ervais, junto aos caboclos e os indígenas, beneficiavam a erva mate, e com essa erva transformada em moeda, eles, consideravam uma moeda, eles compravam os rebanhos na fronteira e depois levavam para o Sudeste, né? Então, ela se difunde nas guerras de fronteira muito, e esse tipo gauchesco, né? Os primeiros gaudérios, digamos, que aparecem lá no final do século XVII, na segunda metade do século XIX, eles têm uma tradição bandeirantes, né? E eles foram nominados pelos jesuítas como eram os cautérios, né? Os gáudios, né? Por quê? O que os bandeirantes faziam, o que os paulistas faziam nas regiões indígenas e de missões, né? Escravizavam os indígenas, né? Então, roubavam mulheres, crianças, arreios, tecelagem e etc. Então, eles passam a ser considerados os gáudios, né? O gáudio significa, biblicamente, também na história europeia, aqueles que não trabalham, que vivem do roubo, do saque, né? Vivem das coisas dos outros, né? Então, os gaudérios, que depois vem dar nos gaúchos, que é um termo que tem uma outra adaptação ainda dentro de uma ideia daquilo que não é civilizado, aquilo que é torto, né? Eles começam, a partir do século XVIII, eles começam a formar, ser uma população aí significativa, como grupo social, nós estamos falando, não como um gentílico oficial que define o Estado, né? Como o homem real do grupo gaúcho. Esses indivíduos, eles são indivíduos da Pampa, né? E eles, portanto, já tinham uma ligação por viverem na Pampa com esse hábito de tomar mate. Eles, inclusive, negociavam, esses grupos negociavam com as missões, né? Essa especiaria que era o mate. Isso veio um hábito que foi se estabelecendo, né? Até com o nome de mate, até a chegada dos imigrantes europeus, alemães, italianos, depois poloneses, etc., no século XIX. O que esses imigrantes, ao entrar em contato com mate,
a primeira reação era o amargor, que não era uma coisa doce. O termo para aquilo que não era doce chamava-se chimarrão, o cimarrão, não é? Que vinha do nome dado aos escravos rebeldes, aqueles que não se submetiam, que fugiam, que formavam quilombos, etc. Então, o escravo fugidio, o escravo que abandonava o seu senhor, ou mesmo combatia o seu senhor, era chamado de escravo cimarrão. Esse nome passa, inclusive, para os cachorros sem dono, ou seja, que andavam do modo selvagem, digamos, o gado que não tinha mais pastoreio, que vivia nas manadas de campo. Cimarrão começa a designar na América tudo que não é doce, obediente, né? Então, a primeira reação que os imigrantes vão ter ao tomar o mate, né, eles vão considerar e vão começar a usar e vai começar a se chamar, né, o mate de chimarrão, né? Que em algumas regiões, eu vou dizer para vocês, é uma blasfêmia, né? Na região de fronteira do Rio Grande do Sul, eu lembro da minha avó, por exemplo, que é parte da minha família descende de... Não, toda a minha família, por parte da mãe, descende de São Torres, de Taquarembó, no Uruguai. Então, na família da minha avó, pronunciar o termo chimarrão como churrasco era uma blasfêmia, né? Se pronunciava sempre mate, vamos tomar um mate, ou vamos fazer um assado, jamais um churrasco, né? Porque são nomes que ainda conservam uma rejeição, digamos, simbólica com aquilo que é o mate, com aquilo que é o assado, que também é indígena, né? E aí essa tradição se mantém até hoje na cultura gaúcha, na cultura do Sul, né, professor? Qual que é o papel hoje da erva mate, do chimarrão, para a cultura gaúcha? É fantástico, quer dizer, eu diria que o chimarrão ele era um hábitos indígena que o europeu foi aderindo na sua chegada, né? E ele é tão tem tantas propriedades, é tão fantástico, significa muita coisa da cultura indígena, né? Em primeiro lugar, uma convivência em circularidade em torno do fogo de chão, a ritualidade também, tomar sozinho, né? A coisa para o pensar, para fazer o discurso, tudo isso são costumes indígenas, né? Que o colonizador, o imigrante, depois, ele vai incorporando, né? E por ser uma bebida fantástica, com muitas propriedades, que estava à disposição, né? Então, quem tinha o erval, quem tinha acesso à erva mate, nós podemos imaginar as populações tipo os homens de campo, os homens rurais, né? Os homens do interior que estavam na planície, na pampa, sem a possibilidade de ter um pé de erva para fazer o mate, né? Tinham que buscar a erva nas terras altas, que significa na bacia do Alto Jacuí, das bacias do Alto Ibiqui, Planalto Rio-Grandense, se estivermos falando no Rio Grande do Sul, né? Problemas que não tinham, por exemplo, as pessoas de Santa Catarina, do Paraná, né? O que aconteceu é que isso passou a ter uma força simbólica rio-grandense em função da adoção desse tipo social, que era o gaúcho, né? Como um ser que passava tomando mate. Mas as pessoas de Santa Catarina sempre tomaram mate. As pessoas do Paraná também, né? As pessoas
As pessoas de São Paulo, do sertão paulista, as pessoas do Mato Grosso, sempre tomaram mate, né? Aonde está a diferença? Que esses estados não fizeram do mate, né, um patrimônio simbólico, material e imaterial, né? Os tipos adotados nessas regiões não tinham no seu capital simbólico o mate como tinha esse indivíduo que o Rio Grande do Sul escolheu como um indivíduo simbólico, que é um indivíduo, né, a cavalo, pilchado, um sujeito de campo, que a única bebida que ele tinha acesso era um mate, era poder tomar um mate, que era uma riqueza extraordinária para seres que viviam isolados na campanha, na pampa, né? Ou que não produzia, né? É como você hoje, quando você diz assim, ó, eu vou tomar algo importado, né? Essa coisa como o diferente de fora. O gaúcho, para tomar mate, ele tinha que importar das terras altas, sendo ele um habitante da pampa, né? Da fronteira rio-grandense. Né? Então, o mate ele começa, ele carrega toda essa questão simbólica e logo hoje todas as peças publicitárias, né, do Rio Grande do Sul, porque por ter a figura do gaúcho, né, também entre seus adereços está sempre uma cuia de mate na mão. E aí, professor, olhando para hoje, você acha que a nova geração tem mantido essas tradições, mantido o consumo, ou é um hábito que tem se perdido com o passar das gerações? Não, principalmente no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, tem crescido muito o costume. Né? Hoje há uma frequência em todos os lugares, nas repartições públicas, nas universidades, né? Dou aula há quanto tempo, né? Na minha sala de aula sempre tem 2, 3 alunos tomando mate. Né? Nas viagens você encontra, né, os jogadores de futebol americanos, principalmente uruguaios e argentinos, difundem muito isso. Né? Então, uma coisa é a bebida, né? E há uma tecnologia contemporânea fantástica, advindo das universidades, dos governos, por exemplo, das regiões, das secretarias de tecnologia, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Emater, que estão trabalhando muito para fazer da erva, né? Digamos assim, um bem que os índios nos deram para dela se conseguir diversos produtos. Né? Hoje, por exemplo, na culinária, na alimentação, nas misturas que se estabelecem, né? Os jujos, como faziam os índios, né? Por exemplo, você pegar outras ervas e colocar na cuia, né, era você utilizar isso, os jujos, para colocar que você usa. Né? Por exemplo, você está com dor de cabeça, sabe que tal erva é para dor de cabeça. Estômago, tal erva. Você coloca na cuia. Como a gente fazia na casa do estudante, em Santa Maria, né, que a gente fazia um jujo direto na chaleira ou numa panela. Né? Pegava diversas ervas, principalmente para virar a noite estudando, e nem sempre para virar estudando, mas também para resistir, né? Ficar pouco tempo sem dormir. A gente fazia, colocar a erva, esses vários tipos de erva, né, numa panela, fervia, dava fervura no tempo exato, né, e depois utilizava essa água, né, com jujada, que a gente chamava, né, com os jujos todos, e chamava a própria água de jujo.
né? Uma água de Jujo. E tomava o mate, né? Colocava na terra, ou ficava diretamente na chaleira, colocava na cuia e mateava, né? Com essa água, com essa água já com diversos sabores de outras diversas ervas, né? Juntamente com a erva mate. Então, o que, para mim, o grande avanço contemporâneo da erva mate, né, tem várias coisas combinadas. Uma é a tecnologia, os estudos, né, que a ciência está trazendo sobre a erva, né? Os experimentos das várias formas para se utilizar a erva mate, que eu acho fantástico, né? Doces, culinárias, massas, pães e assim por diante, né? E esses elementos são fundamentais, né? E também a entrada cada vez mais forte de uma consciência de mercado que a erva mate é o tesouro, digamos assim, que os indígenas deram a esses países da América Meridional. E aí também, né, professor, tem um fator importante para a economia local também, né? Tanto dos produtores, de toda a cadeia, também ajuda a girar muito dinheiro na região, né? Sim, porque veja o seguinte, se deixou de ser a erva mate ser um produto unicamente para matear, né? Ela é para matear, tem vários chás, várias combinações que estabelece, as pessoas fazendo pesquisas, experimentos, né? Inclusive o que a gente chamava antigamente especiarias da China, né? Com pimentas, etc., com limão, com cítricos, tem várias experiências, né? Mas a erva mate, além dessa questão do mercado, né, de renda, ela tem trazido, assim, no que a gente poderia chamar antropologicamente, nas regiões, uma transformação de hábitos, né? Viver num lugar que tem erval, ter essa noção de preservação das coisas, né? Combinar, né? Hoje já se está usando muito algo que os indígenas já faziam, né? Ao fazer o manuseio das mudas que achavam na natureza, né? Replantavam, então, aquilo que a gente passou, que os antigos chamavam de ervais nativos, não significa que não tivesse ali trabalho humano, né? Porque os indígenas aprenderam desde cedo a cultivar ervais, principalmente com outras espécies, né? Porque o sombreamento é fundamental para o pé da erva mate, para a árvore K, né? Então, essa revolução que ajuda a erva mate no meio ambiente, na natureza, uma ideia de conservação, de viver no belo, de viver nessa coisa lúdica, né? Que não tenha contaminação, que não tenha poluição. Então, nós temos regiões, se eu falar só do Rio Grande do Sul, aqui, no todo o Alto Jacuí, né? No Planalto, no Alto Uruguai, nós temos regiões assim, pontuadas, marcadas pela presença da erva mate, que provoca toda uma transformação no ecossistema em torno, no próprio ecossistema e em torno, porque as pessoas, depois dessa tragédia que é colocar tudo abaixo, né? De certa forma, a erva mate e principalmente o aconselhamento de muitos técnicos, né? De indicar essas várias técnicas, né? De fazer o erval juntamente com pinheiro, com outras espécies, né? Isso tem trazido... Estamos longe do ideal, né? Mas
a erva mate tem puxado muita coisa, né? Tem puxado muita coisa. Professor, muito obrigado pela sua participação, por essa aula que o senhor compartilhou aqui com a gente da história, da importância da erva mate, não só para a região sul, mas para a constituição da população aí da região de uma maneira geral. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto que você acha interessante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, só para finalizar, eu acho que desde o seu primeiro momento, a erva mate ela é uma criação humana fantástica, né? Desde dos povos originários que perceberam que de uma erva, de uma árvore se podia fazer erva, né? As propriedades dessas ervas e também a grande dádiva, digamos assim, do caá, né, como os guaranis chamavam, né, as diversas propriedades medicinais, né, de uso cotidiano, e que toda vez que a gente está tomando mate, a gente deveria ter a consciência, né, que a gente só toma mate porque os povos indígenas o inventaram esse hábito fantástico que uns chamam de chimarrão e que eu, por ser da fronteira, continuo chamando de mate. Professor, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Horti Resenha Podcast, do Notícias Agrícolas, sempre aberta para o senhor voltar e continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil, dividindo aí as suas experiências, as suas informações. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. E você que está acompanhando o Horti Resenha Podcast aqui no Notícias Agrícolas, continue por aí. Toda quinta-feira às 15h tem episódio novo do Horti Resenha Podcast. Até semana que vem. Vem para a resenha.